Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui à nossa série Uma Carta ao Dia. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou começar agradecendo a Fernanda Vida. Né? Ela me deixou um comentário muito fofinho no direct. Eu prometi que faria um vídeo, né, e homenagearia a Fernanda. Então, Fernanda, obrigada pelo carinho. Espero que você continue assistindo os vídeos, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, estamos aqui para tirar e para esclarecer, tá bom? E a ideia é sempre ajudar, porque é aquilo, cada pessoa vai ter uma percepção da carta, cada cartomante vai trazer um olhar, um aspecto. E isso é muito bom, porque a gente consegue trocar com outras pessoas, né? Trocar informações, trocar vivências. E, na verdade, a gente nunca para de aprender. Então, isso é muito bom, tá? Então, qualquer coisa, estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre essa carta aqui, ó. A carta do chicote. Essa carta, ela vem trazendo muita simbologia, tá? Muitas coisas associadas a essa carta, muitas mesmo. A escola brasileira vai trazer uma coisa, a escola alemã vai relacionar essa carta a leis, a questões judiciais, enfim. Tem uma série de coisas aí que são diferentes de uma escola para outra, algumas semelhanças, isso nos cursos que eu dou de baralho cigano. A gente aborda um pouco sobre os diferentes olhares, as diferentes percepções, porque eu acho que nós temos que nos aprofundar, né? Quando nós nos propomos a estudar sobre alguma coisa, nós temos sempre que nos aprofundar. Então é isso. Então hoje nós vamos falar sobre essa carta aqui. E essa carta, ela me faz uma recordação muito relacionada às situações de controle, de domínio, de abusos que a gente vem sofrendo na vida, né? Se a gente pensar nas situações em que somos abusados, isso qualquer setor, qualquer área, né? Um chefe que abusa do poder, né, da autoridade que tem, pais que abusam da relação e da hierarquia que tem na família para poder fazer chantagem emocional, para minar mesmo os sentimentos dos filhos, né? A questão da aceitação, às vezes relacionada à sexualidade da pessoa, né? A questões de gêneros. Enfim, são vários tipos de situações de abuso que a gente vai enfrentar no dia a dia, vai conhecer, vai conversar com pessoas e que cada pessoa vai trazer uma história, uma vivência sobre essas relações de abuso, né? Por que eu vejo essas relações de abuso aqui nessa carta e me remete muito, né? Nós temos feito algumas reflexões ao longo da semana, já estamos entrando na segunda semana de reflexão, e essa carta ela vem me falar muito do controle, do poder, né? Em quais situações da vida as pessoas querem ou nos controlar ou nós queremos controlar as pessoas? Porque também tem esse lado, né? Muitas das vezes nós somos os manipuladores. Nós invertemos algumas coisas, nós fazemos as coisas de um jeito para que o outro entenda que nós somos a vítima. E muitas das vezes nós não somos. Nós nos colocamos nesse local, né? Fazemos chantagens emocionais, queremos ter o controle da situação. Às vezes alguma coisa foge do nosso controle, do nosso cotidiano, nós não sabemos o que fazer. E a primeira reação é querer ter domínio, é querer confronto, é querer controlar, né? É querer agir junto com a carta do urso, instintivamente. Essa carta também pode estar falando daqueles relacionamentos em que há abuso, e isso é muito, muito sério, né? Então, meninas, essa mensagem é muito para vocês, assim. Se vocês já sofreram situações de abuso, relacionamentos abusivos, né? Hoje em dia, eu fico muito feliz em que nós tenhamos espaço para expor esses tipos de relação, né? Para que a sociedade já comece a entender que não é culpa da mulher viver num relacionamento abusivo. Que mulheres vivem em relacionamentos abusivos porque não conseguem sair. É um ciclo muito difícil, é muito complicado. E a sociedade questiona muito, a sociedade cobra muito, a sociedade ela vai em cima da mulher, como se a mulher, que é a vítima, fosse a culpada. Então ela vai ser sempre julgada, né? Por que não sai desse relacionamento? Por que não foge? Por que não denuncia? Porque a chantagem emocional, o controle que o outro tem da mente da pessoa, né? O outro brinca com a mente da pessoa, ele manipula a pessoa. Ele faz o que ele quer, como se a pessoa virasse um fantoche na mão do dominador, né? E do abusador.
E aí, quando eu falo de abuso, não só abuso físico, né? Relacionado a abuso sexual, agressão, mas abuso psicológico. Então, às vezes, quantas meninas têm namorados e os namorados fazem de tudo para baixar a autoestima delas. Elas têm projetos, eles não apoiam, né? Não vivem uma cumplicidade, uma parceria. Quantas meninas sofrem caladas, principalmente adolescentes, né? Que é muito, muito sério. Sofrem caladas porque viveram relacionamentos complicados ou vivem relacionamentos complicados e não tem coragem de expor, de contar. E aí, quando a bomba estoura, as pessoas ficam surpresas, as pessoas questionam, as pessoas comentam. Então, eu vejo muita questão de abuso nessa carta, nesse sentido. E é preciso que a gente retome o nosso poder, o nosso controle, né, de autoaceitação, né? E aí, quando eu falo autoaceitação, eu posso estar falando de aceitar que essa situação existe, porque a gente tem visto aí que as pessoas que manipulam a nossa mente, elas fazem de um jeito para que a gente pense sempre que a gente está errada, que a gente sempre tem culpa, que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, né, que ele agiu de uma determinada forma por conta dessas ações, dessas atitudes, e nós somos os culpados, né, e eles são as vítimas. Eles são mestres em fazer isso, tá? Então eu venho falando sobre essa carta, venho falando sobre essa questão de abuso, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha força e que a gente lute juntas, né? Que a gente se una para entender e compreender a dor do outro. Porque só quem passou por um tipo de relacionamento abusivo sabe como é difícil superar. A gente não tem coragem de falar, a gente não tem coragem de comentar, a gente não consegue, naquele momento em que a gente está vivendo, expor para o mundo o que a gente está passando. Embora socialmente as pessoas às vezes percebam, entendam, queiram interferir, a gente não consegue sair desse ciclo, é muito, muito difícil. Então, se vocês, né, ou passam por uma situação assim, se vocês, né, fizerem uma reflexão do relacionamento de vocês, como que é o relacionamento, é saudável, o que ele está trazendo para mim, o que ele está me acrescentando, o que eu estou acrescentando para o outro, né? Como que o outro lida com as minhas emoções, como que o outro lida comigo, como que o outro lida com os meus sentimentos, né? Eu sou manipulável, eu estou sendo manipulada. Então a gente começar a fazer uma autoanálise de nós mesmos. E em hipótese nenhuma nos sentimos culpadas pelas nossas atitudes e pelos nossos comportamentos, né? Porque é isso que essas situações tendem a fazer com a gente, para que a gente se sinta muito culpada e a gente não consiga sair do local que a gente está, mas a gente precisa unir forças. Então também, se vocês conhecem alguém que passa por algum tipo de relacionamento abusivo e que sofre calada e que precisa de apoio psicológico, meninas, não hesitem em ajudar. Quantos casos de feminicídio a gente tem vivido hoje, né? E eu escuto por aí, né, conversando com pessoas e às vezes ouvindo na rua, e que me deixam muito triste, comentários do tipo, mas essas situações sempre aconteceram, isso sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas agora a gente tem voz para falar. Então, ainda que sempre tenha existido por conta dessa sociedade patriarcal em que a gente instituiu, em que a gente foi inserida, em que a gente foi rebaixada a ser tratada como objeto, que a gente tenha força para lutar contra e para ter voz e para falar e para ajudar quem precisa, né? Então, fica aí esse recado relacionado aos relacionamentos abusivos e não só relacionamentos afetivos, né? De casal, de troca, né? Onde haja troca sexual, mas relacionamentos de pessoas mesmo, entre pais e filhos, entre amigos, às vezes nossos amigos, né? Ou nós estabelecemos relações abusivas com os nossos amigos, quando a gente quer controlar, né? Quando a gente quer dominar, quando a gente quer comandar determinadas situações. Então essa carta vem fazer um alerta, né? Para que tipo de situação na nossa vida a gente está querendo controlar, né? Agora, tem um lado muito positivo, que é dar força pra gente seguir os nossos ideais, pra gente correr atrás do que a gente quer, pra gente não se acomodar, né? Não se acomodar. Apesar de que eu vejo muito nessa carta muita questão da dor, do sofrimento físico, tá? É uma carta que historicamente, né, o chicote ele tem um peso muito grande, né? O açoite ele é um instrumento de tortura.
né? Então é uma carta que ela vem falar das coisas que estão nos torturando na nossa vida. O que está nos torturando, né? Quais são as situações da vida da gente que tem feito a gente se sentir triste, se sentir cansado, se sentir esgotado, se sentir amargurado, né? Onde está essa força que a gente precisa ter para sair desse marasmo, para sair dessa energia ruim? Tá, meninas? E meninos também. Então, eu fico com vocês aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu falei sobre relacionamentos abusivos porque, como eu venho falando há alguns dias com vocês, eu tô tentando trazer algumas reflexões, né, da minha vida, que eu já passei, algumas coisas, né, algumas situações, para que a gente consiga refletir junto e colocar essas cartas como um instrumento de autoconhecimento, um instrumento de auxílio, de orientação, tá? Porque o baralho cigano, ele ainda tá inserido na cultura mais religiosa, né? Em religiões em que a gente tem várias linhas de trabalho. E sim, é corretíssimo, né? São instrumentos, baralho cigano, oráculo, cristais, todos esses instrumentos são instrumentos de trabalho mesmo, né? De povos que tinham um contato muito grande com esse mundo mais místico, mais esotérico. Mas o baralho cigano, ele também tem um lado terapêutico, né? Então é bom que a gente consiga separar e que a gente consiga diferenciar. Porque às vezes a gente vai tender para o lado mais espiritual, às vezes a gente vai tender para o lado mais terapêutico, né? E isso vai depender da situação, isso vai depender da consulta, isso vai depender da abertura da pessoa, isso vai depender do nosso conhecimento. Então, uma coisa que eu também gosto de falar, até enquanto professora, que nós não podemos nunca parar de estudar e nos acomodar. E essa carta, ela também tem isso, né? De você ter garra, de você persistir nos teus ideais, de você correr atrás do que você quer, de você não ficar parado no mundinho da lua, esperando as coisas acontecerem, insistir. Então, quem acha que baralho cigano, que tarô, ou qualquer outro oráculo, seja, né, oráculo de papel, oráculo de runas, oráculo, enfim, qualquer tipo de oráculo que se trabalhe, é necessário que haja um estudo, né? A gente tem intuição, a intuição ajuda, mas estudar, ele dá um respaldo muito grande para que a gente saiba e tenha certeza do que nós estamos falando, certo? Então eu vou ficar hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto com a carta número 12, com a carta número 12, a carta dos pássaros. E vamos fazer uma grande reflexão amanhã. Espero por vocês, tá bom, pessoal? Beijinhos, comentem o vídeo, compartilhem. Espero que eu possa ajudar vocês. E meninas que sofrem relações abusivas, por favor, não fiquem caladas, estamos juntas, tá? Somos fortes juntas. E é isso, peça ajuda, fale, grite, comente, não tenha medo, não tenha vergonha, não sinta vergonha e principalmente não se sintam culpadas, né, de passarem por essa situação. Não tenho medo e não tenho vergonha. Nós somos fortes, nós somos poderosas e nós estamos juntas e vamos lutar até o fim. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.